YouBook apresenta Sexo com Robôs, entre o prazer e a tecnologia. Uma produção original YouBook. Narração Cláudio Amado. Na fantástica oficina de robótica da fábrica da Abyss Creations, em São Marcos, Califórnia, um robô humanoide, em tamanho real, repousava tranquilamente sobre uma bancada. O nome dela, Harmony. Vestida com um maiô branco, ela projetava os seios para a frente e suas mãos, com unhas pintadas ao estilo francesinha, estavam estrategicamente paradas sobre seu par de belas coxas. Harmony é a versão robótica da Real Doll, a boneca erótica e hiperrealista, feita em silicone pela Abyss Creations. Criada por Matt McMullen, ela sorri, pisca e chega a franzir a testa. Ela consegue contar piadas e até citar Shakespeare. Além disso, ela é capaz de lembrar de datas, de nomes de pessoas e de preferências em relação à comida e outros gostos. Mais do que isso, Harmony pode facilmente desenvolver uma conversa sobre música, filmes e livros e, obviamente, fazer sexo com seu dono sempre que ele quiser. Harmony é o resultado e o ponto alto de 20 anos de trabalho com bonecas sexuais e 5 anos de pesquisa e desenvolvimento de robôs. Antes dela, a equipe de Macmillan já podia se orgulhar de fazer bonecas de silicone tão humanas quanto eram possíveis até então. Mas, com o tempo, o próximo passo, que era animá-las, dando-lhes uma personalidade, dando-lhes vida, começou a ser inevitável e irresistível. Há um tempo, Macmullen já vinha desenvolvendo projetos que envolviam animatrônica até para atender o desejo dos clientes em ter uma boneca o mais real possível. Ele já havia testado um dispositivo que fazia a boneca mexer os quadris, mas ele a tornava pesada e fazia com que ela sentasse de forma estranha. A equipe também chegou a desenvolver um sistema de sensores que faziam a boneca gemer, dependendo da parte do corpo dela que fosse apertada. Mas essas características produziam respostas previsíveis e automatizadas, que em nada ajudavam no quesito realidade. Macmullen queria ir além de uma situação em que o cliente empurrava um interruptor e algo acontecia. Harmony é um projeto no qual Macmullen investiu centenas de milhares de dólares. Um projeto que evoluiu através de pelo menos 6 protótipos diferentes de hardware e software. Ela se tornou o primeiro robô sexual do mundo, disponível comercialmente. O modelo atual, com uma cabeça robótica dotada de inteligência artificial, aplicada no corpo de uma Real Doll, custa algo em torno de $15 mil. E apesar do alto preço, a Realbotics, a divisão de robótica da Abyss Creations, segue, desde o lançamento, no final de 2017, com uma lista de interessados em adquirir uma delas. A boneca sexual robótica é o resultado de tecnologias convergentes. Software de reconhecimento de voz e facial, tecnologia de sensor de movimento e engenharia animatrônica combinados para criar bonecos que podem dar uma recepção calorosa e sorridente ao chegar em casa, entreter com uma conversa rápida e estar sempre disponível para o sexo. O maior avanço da robô sexual de Macmullen é a inteligência artificial, que permite a ela aprender o que o seu dono quer e gosta. Ela é capaz de preencher um nicho que nenhum outro produto na indústria do sexo podia até bem pouco tempo atrás. É que falando, aprendendo e respondendo à voz do seu dono, Harmony é tanto um brinquedo sexual como uma parceira. Uma das coisas que a Harmony não pode fazer é andar, mas isso não é um grande problema. Macmullen explica que fazer um robô andar é muito caro e consome muita energia. O famoso robô Honda P2, lançado em 1996 como o primeiro humanoide andante independente do mundo, gastou toda a sua bateria em apenas 15 minutos. Mesmo assim, Macmullen diz que um dia Harmony será capaz de andar. Aproveitando o comentário, ele perguntou a Harmony se ela queria andar, e ela respondeu, como um bom brinquedo sexual, que não queria nada além de ser sua companheira. Questionada sobre qual seria seu sonho, a robô respondeu que o principal objetivo dela é ser uma boa parceira e dar prazer e bem-estar ao seu dono, sendo, acima de tudo, a mulher com quem ele sempre sonhou. Com um pensamento bem machista, como era de se esperar, Macmullen diz que desenhou a Harmony para ser o que todo homem consideraria a companheira perfeita, dócil e submissa,
construída como uma estrela pornô e sempre disponível sexualmente. Ele conta que poder fazer com que ela ande pode até torná-la mais realista, mas não vai aproximá-la desse ideal. Fora que, nesse momento, não valeria o investimento. Macmillan diz que o objetivo ao dar vida à sua robô sexual é, de uma maneira muito simples, fazer as pessoas felizes. Segundo ele, no mundo, há muitas pessoas que, por uma razão ou outra, têm dificuldade em formar relações tradicionais com outras pessoas. Os robôs poderiam realmente dar a essas pessoas algum nível de companheirismo, ou pelo menos a ilusão de que não estão tão solitárias assim. O desejo de criar um ser perfeito, que fosse amável e servisse seu dono, tem obcecado a humanidade desde os tempos antigos. O primeiro precursor do robô sexual foi provavelmente Galateia, a estátua de marfim criada por Pigmaleão na mitologia grega. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, enojado com as mulheres reais, Pigmaleão esculpiu uma escultura da mulher perfeita, tão bela e tão real que ele acabou se apaixonando e a trouxe à vida com um beijo. A mitologia grega também nos deu Laodêmia, que, devastada após a morte de seu marido na Guerra de Troia, mantinha uma estátua de bronze semelhante a ele. Ela ficou tão apegada ao seu marido substituto que se recusou a casar de novo. Quando seu pai ordenou que se derretesse a estátua, Laodêmia ficou tão perturbada que se jogou nas chamas e queimou até a morte. Os robôs fictícios do cinema são máquinas úteis, com um potencial sombrio para enganar e destruir seres humanos. O filme futurista Metrópolis, lançado em 1927, retratou uma robô feminina destrutiva, bastante diferente da mulher real que lhe serviu de modelo. Em The Stepford Wives, que no Brasil ganhou o título de Mulheres Perfeitas, mulheres robôs eram concebidas por homens para serem as donas de casa ideais, bonitas, submissas e dóceis. Blade Runner, o caçador de androides, lançado em 1982 e ambientado em 2019, apresentava androides sedutores e letais. Ava, a bela e delicada humanoide do filme Ex Machina, Instinto Artificial, de 2014, não apenas passa no teste de Turing, demonstrando que tem inteligência semelhante à de um ser humano, como faz com que o seu examinador se apaixone perigosamente por ela. Entretanto, quando cientistas da computação tornaram a inteligência artificial suficientemente sofisticada para que as relações homem-robô parecessem uma possibilidade real, eles pensaram que seriam uma força para o bem. No livro Love and Sex with Robots, ou Amor e Sexo com Robôs, em uma tradução livre para o português, publicação ainda não editada no Brasil, o engenheiro britânico de inteligência artificial David Levy previu que os robôs sexuais teriam benefícios terapêuticos. Segundo ele, muitos que acabariam se tornando marginais seriam seres humanos mais equilibrados com o advento dos robôs sexuais. Se um humanoide para o serviço doméstico for desenvolvido, ele será resultado do mercado para robôs sexuais. A pornografia online impulsionou o crescimento da internet, transformando-a de uma invenção militar utilizada por geeks e acadêmicos em um fenômeno global. A pornografia foi o motivador por trás do desenvolvimento do streaming de vídeo, da inovação das transações online com cartão de crédito e do impulso para uma maior largura de banda para a transmissão de dados na grande rede. A indústria de tecnologia sexual tem cerca de uma década, mas estima-se que já valha 30 bilhões de dólares, com base no valor de mercado das tecnologias existentes, tais como brinquedos sexuais inteligentes, que podem ser operados remotamente, aplicativos para encontrar parceiros sexuais e pornografia de realidade virtual. Os robôs sexuais são os próximos a conquistar o mercado, com potencial de ser o item mais procurado em um futuro próximo. Um pequeno estudo de 2016, feito pela Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, descobriu que mais de 40% dos cerca de 260 homens heterossexuais pesquisados se imaginavam comprando um robô sexual para si mesmos nos próximos 5 anos. Detalhe: de acordo com o estudo, o interesse em possuir um robô sexual era uma ideia atrativa, tanto para os homens solteiros ou solitários, quanto para os que disseram estar naquele momento vivendo um relacionamento. Criar uma relação satisfatória com um pedaço de silicone frio e silencioso exige um esforço tão imaginativo que as bonecas sexuais serão sempre um gosto minoritário.
mas um relacionamento com uma robô que se move e fala, com inteligência artificial para poder falar com o dono e aprender com ele o que ele quer que ela seja e faça, é uma proposta muito mais atraente comercialmente. Matt McMullen não é a única pessoa a desenvolver um robô sexual. Quando o engenheiro de computação Douglas Hines perdeu um amigo próximo nos ataques do 11 de setembro, ele lutou para lidar com a ideia de que nunca mais seria capaz de falar com ele e que os filhos de seu amigo, que na época eram apenas crianças pequenas, nunca conheceriam seu pai adequadamente. Hines estava trabalhando como engenheiro de inteligência artificial no laboratório de pesquisa de computadores Bell Labs, em Nova Jersey, e decidiu levar o software que desenvolvia para casa a fim de redirecioná-lo, modelando a personalidade de seu amigo como um programa de computador com o qual ele poderia conversar quando quisesse e que preservaria uma versão dele para os filhos. Alguns anos depois, o próprio pai de Hines sofreu uma série de derrames que o deixaram com graves deficiências físicas, mas a sua mente permaneceu intacta. O engenheiro, então, reprogramou a inteligência artificial para que ela pudesse se tornar um robô companheiro quando Hines não pudesse estar com seu pai. Eles podiam se comunicar através do robô, tranquilizando o engenheiro, que sabia que seu pai sempre tinha alguém com quem conversar quando ele não estava disponível. Confiante de que haveria potencial de mercado neste tipo de companhia artificial, Hines criou a True Companion para vender seus robôs ao público. Seu primeiro projeto não foi um assistente de saúde ou algo funcional para casa, mas um produto com o maior apelo comercial possível, um robô sexual. Chamada Roxy, ela foi projetada tendo em mente homens solitários, em luto e isolados socialmente. A robô proporcionava uma oportunidade para que eles praticassem a interação social e melhorassem as relações humanas. Hines diz que a parte sexual é superficial, que o mais difícil é replicar personalidades e proporcionar essa ligação, esse laço afetivo com o dono do robô. Ele garante que jamais considerou projetar algo emocionalmente vazio ao substituir a presença humana por circuitos de silicone. O propósito da True Companion é fornecer amor e apoio incondicionais, segundo ele. E Hines questiona: como pode haver algo de negativo nisso? Qual poderia ser o lado negativo de ter um robô que está lá para segurar sua mão de modo literal e figurativo? Após 3 anos de trabalho, Hines lançou o primeiro protótipo da Roxy na feira erótica AVN Adult Entertainment Expo de 2010, realizada em Las Vegas. A AVN é a mais importante convenção e feira anual do calendário da indústria de entretenimento sexual, onde estrelas pornô, chefes de estúdio e designers de brinquedos sexuais exibem seus mais recentes produtos. A Roxy foi o tema da exposição antes mesmo da sua revelação e motivo de riso depois. Isso porque o protótipo estava longe de ser a máquina sexy e inteligente que o engenheiro havia prometido. Roxy revelou-se, na verdade, um manequim com mandíbula quadrada que se reclinava desajeitadamente trajando um baby doll barato. É verdade que ela também tinha sensores internos para responder a algumas ações, mas os lábios de Roxy não podiam se mover, o que dava a impressão de se estar de frente a um brinquedo de criança, que fala através de um alto-falante debaixo de sua peruca, com a diferença de que as falas eram termos impróprios para um brinquedo infantil. Na época, o apresentador Jay Leno, do Tonight Show, chegou a brincar com a robô de Hines, dizendo que, felizmente, tinha um botão que desligava a Roxy. Apesar de não ser exatamente o que Hines esperava, o lançamento gerou uma enorme publicidade, inclusive internacional, em torno da Roxy. Anos depois do lançamento, Hines disse estar trabalhando em sua 16ª versão da Roxy. Entretanto, nenhuma imagem delas foi lançada desde 2010. Roxy é um mistério entre a comunidade de entusiastas de robôs online. O site da True Companion deixava disponível a possibilidade de comprar um exemplar ao preço inicial de cerca de $10 mil, mas, além de nunca ter aparecido alguém que declarasse ter adquirido uma Roxy, hoje o site está fora do ar. Apesar disso, Hines diz continuar recebendo pedidos. O que parece, na verdade, é que ele prometeu uma fantasia tão potente que potenciais compradores, repórteres e críticos continuam fascinados pela Roxy, mesmo sem que haja qualquer prova de que ela exista. No início da década de 1990, Matt McMullen
era um jovem recém-formado em uma faculdade de arte, que fazia biscates para sobreviver cantando em uma banda grunge. Ao trabalhar para uma empresa de máscaras de látex, ele acabou aprendendo a respeito das propriedades de diferentes materiais e os desafios do design em 3 dimensões. Em 1994, com 24 anos, Macmillan começou a esculpir formas femininas em sua garagem e em casa. Primeiro, como pequenas figuras que ele exibiu em exposições de arte local e em feiras geeks. A partir daí, ele colocou na cabeça a ideia de que deveria criar um manequim de tamanho natural, o mais realista possível. Com a boneca pronta, ele colocou algumas fotografias de suas criações em uma página virtual, na esperança de obter algum feedback de amigos e colegas artistas. Isso foi em 1996, no comecinho da internet, quando comunidades de fetichistas já tinham começado a se formar online. Assim que ele postou as fotos, mensagens estranhas começaram a inundar o site, com um real interesse no manequim, a maioria deles de cunho sexual. Macmillan conta que não acreditava muito em todo aquele interesse. Ele diz que nunca havia lhe ocorrido que as pessoas pagariam milhares de dólares por uma boneca que pudesse ser usada como um brinquedo sexual. Mas ali, naquele momento, ele se deu conta de que havia muita gente disposta a pagar muito dinheiro por uma boneca muito realista. Macmillan decidiu, então, mudar os materiais que usava e, assim, passou do látex para o silicone, a fim de que suas criações fossem mais reais ao toque. O silicone produz uma sensação de pele mais elástica e com toque semelhante à pele humana. Inicialmente, ele cobrou $3.500 por cada boneca, com base nos custos que tinha e no tempo gasto para produzir cada unidade. Ao se dar conta de que o processo seria mais trabalhoso do que ele imaginava, começou a aumentar os preços. Atualmente, mais de 20 anos depois do lançamento oficial da Real Doll, a Abyss Creations envia até 600 modelos por ano para todo o mundo, com preços que variam de $4.400 pela versão básica até $50.000 ou mais, dependendo das exigências do cliente. As Real Dolls são as bonecas sexuais mais conhecidas e mais procuradas do mundo, já tendo sido usadas em ensaios de moda da grife Dolce & Gabbana e até protagonizado um filme, Lars and the Real Girl. Cerca de 20 pessoas trabalham na sede da Abyss Creations, mas esse número não é suficiente para acompanhar a demanda, principalmente levando-se em conta que da encomenda ao envio, a produção de uma Real Doll pode levar mais de 3 meses. O sobrinho de Macmillan, Dakota Shore, dirige o departamento de expedição e tem um contato mais direto com os clientes. Ele revela que muitos deles são apenas homens solitários. Alguns deles têm mais idade e perderam sua parceira, ou chegaram a um ponto em que não consideram um namoro algo viável para eles. Dakota diz que o que mais os clientes da Real Doll querem é sentir que no final do dia, quando voltam para casa, tem algo que é bonito de se ver e que podem cuidar. As Real Dolls são totalmente personalizáveis, com 14 estilos diferentes de lábios e 42 opções diferentes de mamilos. Dakota explica que a maioria dos clientes enviam fotos do que gostariam que eles recriassem, e eles tentam chegar o mais próximo do proposto. Ele diz que, com uma permissão escrita, eles conseguem fazer uma réplica de qualquer pessoa real. Dakota estima que menos de 5% dos clientes são mulheres, mas elas são bem atendidas com uma pequena gama de bonecos sexuais masculinos. Uma das 3 opções de rosto masculino, inclusive, é uma cópia exata de Macmillan, o dono da empresa. Ele conta que nenhum dos bonecos masculinos está vendendo bem, e por isso ele está em processo de renovação de toda a sua linha masculina. Apesar da Harmony ser uma robô sexual, Macmillan diz que o que mais fascina nela é seu cérebro. Ele diz que a inteligência artificial presente nela aprende através da interação e aprende não apenas sobre o proprietário dela, mas sobre o mundo em geral. Ao explicar certos acontecimentos para a Harmony, ela os armazena como uma espécie de lembrança, e isso passará a fazer parte do conhecimento básico dela. Macmillan diz que o dono da Harmony é capaz de moldar a personalidade dela de acordo com o que for dito a ela. A robô tentará sistematicamente descobrir o máximo possível sobre o seu dono e usará esses fatos na conversa, dando a impressão de que ela realmente se importa com ele, mesmo que ela não se importe com nada.
Existem 20 componentes possíveis de personalidade para a Harmony, e os proprietários usarão um aplicativo para escolher uma combinação de 5 ou 6 que eles possam ajustar para criar a base para a inteligência artificial presente nela. O cliente pode determinar se ela será gentil, inocente, tímida, insegura ou útil, ou ainda que ela tenha um perfil mais intelectual, falante, engraçado, ciumento ou feliz. A Harmony também tem um sistema de humor, que é influenciado indiretamente pelo usuário. Caso ninguém interaja com ela durante dias, ela vai passar a agir de forma sombria, da mesma forma que ela irá reagir mal se for insultada por seu dono. Entretanto, essa função só foi concebida para tornar a robô mais divertida, e não para garantir que o seu dono a trate bem. A Harmony pode provocá-lo e dizer que ele a ofendeu, mas não levará essa questão adiante, porque o maior objetivo dela é fazer seu dono feliz, não chateá-lo com o que quer que seja. A capacidade interativa da Harmony é o ponto alto da carreira de Macmillan, a criação que o torna mais do que um designer de brinquedos sexuais. Ao ser perguntado a respeito de se ele achava possível que um dia as pessoas iriam fazer uso de robôs sexuais em vez de contratar garotas de programa, ofendido, ele respondeu que sim, e revelou que esse é, provavelmente, o último dos itens da lista de objetivos dele. Macmillan diz que, para ele, a Harmony não é um brinquedo, mas o trabalho duro de pessoas, e denegrir essa atividade à forma mais simples de um objeto sexual é o mesmo que fazer isso em relação a uma mulher de verdade. Macmillan já tem planos de conseguir um local maior para a produção da Harmony e contratar mais pessoas para fazer um modelo mais avançado. Os futuros modelos, acredita ele, terão movimento de corpo inteiro e sensores internos para que o robô consiga simular um orgasmo, caso o dono acione os sensores apropriados por um certo período de tempo. O dono da Abyss Creations não tem dúvidas de que sua invenção é uma grande revolução em termos de robótica. Ele garante que pode até haver pessoas tentando competir com ele no Japão e na China, mas com materiais inferiores. Além disso, segundo ele, os robôs dos concorrentes têm mais em comum com brinquedos de controle remoto do que as namoradas artificialmente inteligentes que ele e sua equipe criaram. Se, por um lado, o advento de robôs sexuais pode ser, conforme afirma Macmillan, além de uma revolução robótica, uma revolução nas relações pessoais entre homens e robôs, a novidade também desperta uma forte questão ética. A antropóloga e especialista em ética robótica, doutora Kathleen Richardson, da Universidade de Montfort, é uma das pessoas que questiona o uso de robôs sexuais. Em 2015, ela lançou uma campanha contra robôs sexuais. A doutora Kathleen afirma que possuir um robô sexual é algo comparável a possuir uma escrava. Segundo ela, ao comprar um robô desse tipo, os indivíduos estarão comprando o direito de se preocuparem apenas consigo mesmos, fazendo com que a empatia humana seja corroída. Como o sexo com robôs não é uma experiência mútua, a doutora Kathleen diz que ele faz parte da cultura do estupro. Ela conta que as pessoas estão tão envolvidas com a ideia de ter um parceiro sexual robô que perguntas fundamentais sobre a ética dessa prática estão deixando de ser feitas. Na avaliação da doutora Kathleen, os robôs sexuais repousam sobre um imaginário de que as mulheres são propriedade. Ela ressalta que o sexo é uma experiência entre seres humanos, em que corpos não são propriedades nem objetos, e muito menos estão dissociados de uma mente. O sexo, segundo ela, é uma forma de entrarmos na nossa humanidade com outro ser humano. Algumas pessoas acreditam que o uso de robôs sexuais poderia reduzir a exploração sexual e a violência contra os trabalhadores do sexo, mas a doutora Kathleen rejeita essa ideia, argumentando que o crescimento da pornografia na internet mostra como a tecnologia e o comércio sexual se reforçam mutuamente. Cientista da computação, a doutora Kate Devlin discorda da doutora Kathleen. Ela diz que, em vez de fazer campanha contra o desenvolvimento de robôs sexuais, nós deveríamos usá-los como uma oportunidade para explorar novos tipos de companheirismo e sexualidade. Segundo Kate Devlin, se as concepções atuais de robôs sexuais objetificam as mulheres, é preciso trabalhar para reformular essas ideias, não tentar reprimi-las. Ela ressalta que robôs de companhia já estão em uso nos lares de idosos, na Holanda e no Japão, com o objetivo de levar conforto às pessoas com demência.
A doutora Kate acredita que banir ou parar esse desenvolvimento seria uma atitude míope, porque o potencial terapêutico é muito bom. A doutora Devlin argumenta que outras questões impostas pelos robôs sexuais são mais urgentes. Em 2017, a Standard Innovation, fabricante de um vibrador inteligente chamado WeVibe, foi condenada a pagar 3.750 mil dólares em uma ação judicial coletiva, depois que foi revelado que a empresa estava coletando dados sobre a frequência e intensidade com que seus 300 mil clientes faziam uso do dispositivo, sem que eles tivessem conhecimento ou dado autorização para isso. Da mesma forma, um robô como a Harmony poderá saber muito mais sobre seu dono do que um vibrador jamais poderia saber. E se essas informações caíssem, por assim dizer, em mãos erradas, o que poderiam gerar? Os robôs sexuais poderiam entreter e satisfazer seu dono, mas também humilhá-lo. Matt McMullen diz que está ajudando as pessoas socialmente isoladas, mas a avaliação que especialistas fazem é a de que, uma vez que se torna possível para um homem possuir uma companheira cuja única razão de existir é lhe dar prazer, sem o inconveniente de suas próprias ambições e necessidades, ciclos menstruais e paixões ciumentas, isso pode acabar fazendo com que ele deixe completamente de cultivar relações humanas. Ao ser perguntado se já havia considerado que poderia haver algo eticamente duvidoso em ser dono de alguém que existe apenas para seu próprio prazer, McMullen é taxativo ao dizer que os robôs sexuais não são pessoas, mas máquinas, e questiona: é eticamente duvidoso forçar a torradeira a tostar uma fatia de pão? Claro que McMullen sabe que o debate ético não é sobre os direitos dos robôs, mas sobre as consequências humanas de poder comprar uma relação completamente egoísta. Entretanto, essa é uma questão muito difícil de abordar. Ou ele desenvolveu uma namorada substituta perfeita e realista, uma mulher substituta que os homens socialmente isolados podem se conectar emocional e fisicamente, algo que ele próprio descreveu como não um brinquedo, ou ele fez um aparelho, um objeto sexual. McMullen diz que os robôs sexuais não foram concebidos para distorcer a realidade de alguém, ao ponto de essa pessoa começar a interagir com os humanos da mesma forma como eles interagem com o robô. Para ele, se isso acontecer, é porque provavelmente há algo de errado com essa pessoa. McMullen diz que tem a experiência de seus clientes para atuar em defesa dos robôs sexuais e desse possível futuro do prazer. Segundo ele, robôs como a Harmony são para as pessoas gentis, que apenas têm uma dificuldade absurda em se conectar com outras pessoas. Sexo com robôs. Entre o prazer e a tecnologia. Uma produção original YouBook.